A partir de agora na Rádio Vida FM, Jornal Comunitário, segunda edição. Notícias de Irecê e região, do Brasil e do mundo, você fica sabendo agora. Jornal Comunitário, segunda edição. A sua liberdade de expressão garantida. O direito ao contraditório. Aqui você tem vez, aqui você tem voz. Participe do Jornal Comunitário, segunda edição. Ligue 3641-9093. No ar, Jornal Comunitário, segunda edição. Olá, meus amigos e amigas, muito bom dia. Estamos iniciando mais uma edição do seu Jornal Comunitário, terça-feira, 11 de agosto de 2020, 10 horas 35 minutos. Eu sou o Cid Santana com a participação de professor Jefferson. Elaine Dourado gerenciando nossas redes sociais e participando diretamente de nossas discussões. Caio Lima, direto da redação, trazendo mais informações para o Jornal Comunitário. E ainda Romildo Silva dando um giro pelas ruas da cidade de Irecê. É assim o seu Jornal Comunitário. 10 horas mais 35 minutos. Bom dia, professor Jefferson. Bom dia Cid Santana, Elaine Pimentel, ouvintes aqui da Rádio Vida, o Jornal Comunitário começando agora e daqui a pouquinho, Cid, uma entrevista aqui que promete, né? E eu já tenho algumas pessoas comentando, inclusive já mandaram até pergunta para eu transmitir aqui para a Abnilza Durães, né, que psicóloga clínica, professora universitária e escritora, já está aqui no estúdio e daqui a pouquinho um bate-papo interessantíssimo aí e os ouvintes vão poder apreciar daqui a pouquinho o Cid Santana. Muito bem, agora são 10 horas 36 minutos, 10h36. Bom dia, Elaine Pimentel. Bom dia, Cid Santana, bom dia, professor Jefferson, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vida FM 107.9. E atenção, agricultores do território de Irecê, grande oportunidade de negócios. A Copa Irecê está cadastrando agricultores que produzem milho não transgênico para firmar parceria com a cooperativa. Procura a Copa Irecê urgente e obtenha mais informações. Contato no 3641-3722. 3641-3722, 999-71-1767, 999-71-1767 e mais. Se você estiver colhendo ou tenha milho estocado, entre em contato agora mesmo e receba as orientações do técnico. Pronto, vocês que estão ouvindo aí, que tem amigos... Lembrando que o milho não pode ser, né, tem que ser, não pode ser transgênico, tem que ser daquele natural. Não transgênico. Se você tem estoque aí... você que tem parente aí na zona rural, que é agricultor, e avise a eles para vir trazer aí, vir fazer esse contato aqui na Copa Irecê e fechar esse negócio. Muito bem, agora são 10 horas 37 minutos, 10h37, quero falar da Ótica Osvaldo. Exame de vista todas as segundas e quintas-feiras lá na Ótica Osvaldo, tá certo? Tá precisando de óculos, então o lugar certo é Ótica Osvaldo, profissional com mais de 35 anos no ramo. Dê uma chegadinha ali na Joel Lopes, na Ótica Osvaldo. Eu já vou acionar aqui o Caio Lima, direto da redação, trazendo as suas informações. Bom dia, Caio Lima. Bom dia Cid Santana, bom dia pelos aqui da Rádio Vida FM do Jornal Comunitário, bom dia você ouvinte, bom dia você também internauta, espectador que nos acompanha pela nossa live no Facebook, em facebook.com/Rádio Vida FM 107.9, facebook.com/Rádio Vida FM 107.9. Vai lá e nos prestigie com a sua audiência por som e também por imagem. E hoje em Irecê, mínima de 16 graus e máxima de 29 graus. O dia hoje será de sol entre nuvens. E hoje, dia 11 de agosto, hoje é um dia especial, pois temos o aniversariante, Francisco da Silva, mais conhecido como meu pai. Quero que desejar um feliz aniversário e que esta data se repita por muitos e muitos anos. Feliz aniversário, papai. E vamos em frente para os principais destaques do dia, para mais um cardápio de notícias.
MPF processa Bolsonaro e ministro por falas e ações preconceituosas contra mulheres. O Ministério Público Federal, o MPF, ajuizou uma ação contra a atual postura do presidente Jair Bolsonaro, então sem partido, e de auxiliares por uma série de declarações e atos administrativos em relação às mulheres. Segundo o documento protocolado na 6ª Vara Civil Federal de São Paulo, o comportamento do presidente e dos ministros Paulo Guedes da Economia, Ernesto Araújo das Relações Internacionais e Damares Alves da Mulher, Família e Direitos Humanos revelam um viés de preconceito e discriminação contra o público feminino, além de reforçar estigmas e estimular a violência. De acordo com o MPF, a postura de Bolsonaro e dos seus ministros configura abuso de liberdade de expressão, uma vez que fere outros direitos garantidos pela Constituição, como o respeito à dignidade da pessoa humana. O MPF pede que a Justiça Federal determine um bloqueio de ao menos 10 milhões do orçamento federal e obrigue o Executivo a usar esses recursos em ações publicitárias com veiculação de, no mínimo, 1 ano para reparar os danos sociais e morais causados. Abre aspas. Os conteúdos deverão expor os dados sobre a desigualdade de gênero no Brasil e a vulnerabilidade das mulheres à violência, além de reforçar informações sobre os direitos que elas tenham ao atendimento nas áreas de saúde, segurança e assistência social. Informa a ação. O Ministério Público Federal também determina que a União seja condenada ao pagamento de 5 milhões ao Fundo de Direitos Difusos como indenização pelas declarações e atos de Bolsonaro e seus auxiliares. Rússia anuncia registro da primeira vacina contra a Covid-19 no mundo. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta terça-feira que seu país tornou-se o primeiro do mundo a registrar uma vacina contra a Covid-19. Abre aspas. Esta manhã, uma vacina contra o novo coronavírus foi registrada pela primeira vez no mundo, disse o chefe do Kremlin, em reunião com o gabinete de ministros. Segundo a presidente, a vacina russa é eficaz e passou em todos os testes necessários e permite obter uma imunidade estável contra a Covid-19. Além disso, Putin revelou que uma de suas filhas já foi vacinada e que agora passa bem. Há muita desconfiança entre a comunidade científica, no entanto, a respeito da confiabilidade do composto, já que o país não divulga informações sobre as pesquisas ou o método de elaboração da fórmula. Abre aspas. Espero que em breve possamos começar a produção em massa deste remédio, disse o presidente russo durante a reunião. Ao mesmo tempo, acrescentou que a vacinação será voluntária. Putin disse também estar confiante de que os países estrangeiros poderão em breve desenvolver suas vacinas contra o novo coronavírus. Abre aspas. Espero que nossos colegas no exterior também continuem seu trabalho no mercado farmacêutico e de vacinas. Haja mais remédios que possam ser usados, afirmou Putin. A Rússia é atualmente o 4º país do mundo em número de casos confirmados do novo coronavírus, com 897.599 infecções, já somando as 4.945 registradas ontem, de acordo com os últimos dados oficiais. Crise no Líbano. Primeiro-ministro renuncia ao cargo. Beirute tem protestos em massa. Em meio a manifestações e uma profunda crise política no Líbano, o primeiro-ministro Hassan Diab demitiu todo o gabinete do governo e renunciou ao cargo em discurso transmitido pela televisão nesta segunda-feira, dia 10. Abre aspas. Os sistemas de corrupção são maiores que o Estado, disse o chefe de governo libanês, que havia formado o gabinete em dezembro do ano passado, após uma onda de protestos populares que levaram à renúncia do então primeiro-ministro Saad Hariri. O premier demissionário Hassan Diab responsabilizou a classe política pela crise que o Líbano atravessa, pelo uso de métodos que classificou como sujos, mas não citou qualquer nome ou partido. Mais cedo, a ministra da Justiça Mary Cloud Najem também deixou o cargo após entregar uma carta formal em que cita o desastre ocorrido na última terça-feira e as manifestações nas ruas de Beirute como justificativa para sua saída.
A ministra da Informação do Líbano, Manal Abdel Samad, e o ministro do Meio Ambiente, Damianos Qatar, deixaram seus cargos no último domingo, um dia antes da explosão. O então ministro das Relações Exteriores renunciou, alegando discordâncias com a atuação do governo, e disse que o país caminha para se tornar um estado falido. Beirute, capital do país, encara o terceiro dia consecutivo de protestos. A população foi às ruas contra o governo, exigindo justiça para as vítimas das explosões registradas na última terça-feira, que transformaram a capital do país em uma verdadeira zona de guerra e deixaram mais de 150 mortos, além de 5.000 feridos e dezenas de desabrigados. Nadine, então ministra da Justiça, foi um dos principais alvos de crítica de quem foi às ruas nos últimos dias. Durante um ato público, ela chegou a ser hostilizada nas ruas. Em sua carta de demissão, Nadine diz que, abre aspas, a profunda crise e a situação excepcional que presencia a pátria nos impõe a recorrer à vontade do povo. Número de mortes por Covid-19 no estado de São Paulo volta a subir. O estado de São Paulo volta a registrar aumento no número de mortes por Covid-19 depois de 2 semanas seguidas de queda. Entre os dias 2 e 7 de agosto, foram registradas 86 novas mortes, um aumento de 5% em relação à semana anterior. O secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein, disse que esse crescimento acompanha a subida na taxa de internações, mas que uma nova queda deve ocorrer. O número total de mortes em São Paulo chegou a 25.151, o que corresponde a 1/4 das vítimas da Covid-19 em todo o Brasil. Já são mais de 628 mil casos confirmados da doença em todo o estado. Caio Lima, para o Jornal Comunitário. Muito obrigado, Caio, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 45 minutos. Vou trazer aqui o professor Jefferson já fazendo o resumo, né, do Covid-19 no território de Irecê, pelo menos aqui na cidade de Irecê. Professor Jefferson. É isso aí, Cid. Já temos aqui o boletim atualizado, né? E aqui a gente vai trazer apenas as cidades que tiveram alterações de ontem para hoje, né? E a primeira delas aqui, Irecê. Foram mais 16 casos de ontem para hoje, lá aqui em Irecê. Irecê está com 633 casos, sendo 515 recuperados. Aí nós temos a cidade de Lapão, 8 novos casos, nós temos 120 casos, 90 recuperados, mais um caso em Cafarnaum, são 114 casos, 107 recuperados, mais um caso também em Presidente Dutra, Cid, agora com o número de 78, 174 recuperados. Nós temos mais 2 casos em São Gabriel, está agora com 65 casos, 52 recuperados, e mais 4 casos em Central. Inclusive as pessoas, né, eu sou de Central, ontem várias postagens, vários comentários nos grupos lá de Central. Central agora está com 15 casos, sendo 9 recuperados. Total de casos positivos na região, 1.705 casos, sendo 32 novos casos e 1.455 recuperados. Isso corresponde a uma taxa de 80% de casos recuperados. Óbitos, infelizmente, mais um óbito. Nós chegamos a 27 casos, né? Irecê com 13 óbitos, João Dourado 7 óbitos, Lapão 2, Mulungu do Morro, Ibititá, Uibaí, Canarana e Central 1 óbito cada um dessas cidades aqui. A última morte aqui em Irecê foi uma idosa, né, de 77 anos, com histórico de AVC e diabetes, desenvolveu quadro clínico de insuficiência renal aguda, deu entrada no hospital regional com síndrome respiratória aguda grave e faleceu, infelizmente, no dia 9/8, Cid Santana. Viu, o que chama um pouco a atenção aqui, quer dizer, chama a atenção, na verdade, que no boletim da prefeitura aqui, ó, temos o resultado de mais 19 testes. 19 testes. E desses 19, 16 deram positivos. Então, apenas 3 foram negativos. Então, de 19 testes rápidos, IRT e PCR, 16 casos foram positivos. E no boletim da prefeitura, temos mais 207 casos em investigação.
Possa ser que esses 19 casos, né, tenha sido feito essa coleta apenas aí em uma família ou em uma unidade de saúde, resta saber, né, porque aleatoriamente é quase impossível. Se fosse nessa proporção aí, nós teríamos. Eu estou só colocando aqui para a gente para o que o ouvinte está lá do outro lado, daqui a pouco dizer, olha, se 19 foram testados, se for testar a população toda, aí vai ter aí 90% da população infectada, né? Então, pode ser que aconteceu do jeito que a gente está falando aqui, a coleta, né, ter sido feita em uma unidade de saúde, em um habitat dessa natureza. E a gente sabe também, viu? A gente sabe também que os testes eles vão assim, e vão chegando ao longo do tempo. Então pode ter chegado apenas esses 19 testes, mas chama muita atenção. É quase 100% do que foi. Verdade. Eu acredito na hipótese, viu, lá no ICID, que pode ser pessoas monitoradas, né? Por exemplo, pessoas próximas a alguém que foi detectado anteriormente, aí fizeram a testagem nesse quadro, e aí por isso esse número altíssimo, que é preocupante. Viu? Ontem na live eu fiz uma pergunta, mas assim, eles não respondem as perguntas na live, porque eu falei ontem que tem contaminadas nesse início aí, quer dizer, até sábado tinham 75 mulheres, né, contaminadas, e 46 homens nesse mês de agosto. Mas era bom que a gente soubesse, por exemplo, porque assim, está se abrindo agora, o mercado pode abrir até as 21 horas, outras coisas estão se estendendo, o toque de recolher até as 22 horas. Então, era bom que a gente soubesse em qual local está se contaminando mais. O comércio está contaminando? É na área de saúde que está se contaminando mais? Por que as mulheres estão se contaminando mais? Na live fala-se de aglomeração ainda, de farra, quer dizer, então as mulheres estão fazendo aglomeração mais do que os homens? Então era importante saber isso. Acho que na live eles ficam devendo esses detalhes mais técnicos, né? Até para que essas pessoas pudessem realmente, né, os familiares, pudessem tomar providência. Por exemplo, se eu tenho uma filha menor e ela está ali fazendo farra, fazendo aniversário, isso e aquilo, a gente precisa tomar alguma atitude. Então, mas você vê que para a idade não é adolescente, são pessoas já adultas, as mulheres são adultas. Ontem, mas nessa última aí, eu vi a idade aí, me parece que era jovens, né? Nesse último apanhado aí, eu vi que A de última aqui, ó, 28, 34, 37, 44, 49, 50, 54 anos. Então, são pessoas que estão ativas, que estão no mercado de trabalho, que estão nos hospitais, que estão na linha de frente, estão trabalhando nas casas. Então, precisava saber aonde realmente que está, ou já não tem mais como saber, entendeu? Tudo que é lugar, está se contaminando. Eu acredito que esse como é comunitária, né? Como é comunitária, aí não dá mais para saber onde é que o vírus anda. E a complexidade de se fazer um levantamento como esse, eu tenho as hipóteses, né? E hipótese é algo que eu não posso comprovar, mas eu tenho as hipóteses. A mulher, você citou aqui, vamos supor que tivesse aula e chegasse professores, não sei o que, na sala, na escola tá acontecendo a contaminação. Então a gente sabe, na escola está tendo a contaminação. Então, mas aí eu vou ter a maioria de mulheres, porque a maioria dos profissionais são mulheres. Exatamente. Aí eu tenho essas hipóteses que eu posso falar, eu posso até argumentar, mas eu não tenho como fechar isso cientificamente. Como tudo é incerto, né? Como tudo é incerto, eu não tenho como fechar isso cientificamente e trazer um gráfico. Eu acredito que o comércio é mais mulheres atendendo. Eu acredito, educação são mais mulheres, eu trabalho em educação e percebo, dos meus 15 professores, talvez eu tenha 11, 12 mulheres. Mas então, o homem que vai para a construção civil, ele não pega o Covid-19? Ele pega, mas eu estou falando o homem que está na indústria, ele não pega? Pega, mas a proporção maior de mulheres. Essa proporção de estar no mercado de trabalho, a gente precisa pegar esses dados com a associação comercial e com a CDL, porque eu não concordo que a mulher hoje esteja mais no campo de trabalho do que o homem. Pode até ser o contrário. É visível, Cid, que é muito mais. Vários comércios. Os estabelecimentos que funcionam no centro da cidade, como lojas de roupas, utilidades, tudo bem. Mas nós não só temos isso de empresas aqui na cidade de Irecê. Se você for observar, por exemplo, empresas que pegam pesado, como transporte e outros, é possível que esteja no mesmo patamar, homens e mulheres no campo de trabalho. Então, a gente está vendo só aquilo que é visível. Mas tem uma parte do comércio que trabalha
trabalha, né, fechado, como por exemplo cervejaria e outras empresas grandes que levam uma quantidade de homens, e nesses estabelecimentos, né, é onde a gente está falando no campo de trabalho. Esses dados a gente só vai ter realmente se é conclusivo ou não. É complexo, a gente precisa, né, dos dados da CDL agora, sim, da Associação Comercial. Nos serviços essenciais é visível que mais a presença feminina. A mulher tem alcançado um grande espaço no mercado de trabalho. Aqui em Irecê não é diferente. Se você hoje for ali na Praça do Feijão e começar lá do início até chegar no final, a gente vai ver uma quantidade maior. É porque vocês estão saltando aí, por exemplo, aqueles depósitos que trabalham se você pegar uma quantidade, é isso que eu estou dizendo, o que é visível são as lojas. De contato com o público. Mas todas elas têm. Todas essas empresas o contato é menos, entendeu? Mas todas essas empresas têm aglomerações de carregamento, enfim. Se a gente pegar, é porque a gente está vendo mais as lojas que têm aquela quantidade de mulheres. Essa que é a verdade. Mas isso é um dado que a gente não pode estar discutindo aqui, a gente não tem. Né? Sem dados... Foi exatamente o que eu disse. Ó, pela quantidade de mulheres, seria interessante que a prefeitura, se já tem esses dados, se tem esses dados lá, que colocasse para a gente informando. Olha, o comércio... por exemplo, eu fiquei sem entender e perguntei de novo. Por que a academia tem que fechar às 18 horas se flexibilizou para as 22 horas a circulação, né? A circulação. Por que não 20 horas? Se a pessoa, qual é o horário que ela gosta de malhar? A pessoa está trabalhando, ela vai ali na academia a partir das 18 horas, 19, 20. Né? Uma outra questão é esse toque de recolher a partir das 22 horas. O que é que eu vou fazer na rua depois de 22 horas se os bares estão fechados? Me diz aí. Você não tem, mas tem muita gente que mas se os bares estão fechados, vocês vão para onde? Depois das 22 horas? Poxa, aí faz na praça, faz em qualquer lugar. Cid, na verdade é o seguinte, beber, não falta. Como tudo é incerto com o Covid-19, as pessoas vão organizando essas questões aí, errando. Nós batemos aqui na questão da quantidade de tempo de abertura do comércio. Lembra disso? Nós falamos que quanto mais o comércio se estender a abertura, menos aglomeração vai ter. Isso é lógico. Quanto tempo esse pessoal demorou para entender isso? E agora sim, está abrindo mais o comércio. Se o comércio está aberto de 5 horas da manhã a 10 da noite, eu vou ter a opção de escolha e evitar a aglomeração. Nós temos um espaço maior para a circulação, né? Sem precisar fazer aglomerações. São 10 horas e 55 minutos, 10h55, acionando o Romildes Silva de qualquer parte da cidade. Bom dia, Romildes. Bom dia, Cid. Bom dia, ouvintes da Rádio Vida FM. Olha, Cid Santana, me encontro aqui nas ruas da cidade de Irecê, acompanhando a movimentação. Como sempre, né, diariamente, nós visitamos o comércio, visitamos as ruas principais da cidade de Irecê, acompanhando a movimentação, o fluxo de pessoas na cidade de Irecê. Olha, Cid, é interessante o que vocês estavam comentando aí, principalmente porque nós que acompanhamos aqui as filas das lotéricas, da Caixa Econômica Federal, podemos perceber também que o número de mulheres que comparecem a essas filas, a essas unidades, também supera dos homens, né? Talvez pelo próprio benefício que é direcionado mais às mulheres, né? Então a gente percebe, por exemplo, nas filas da Caixa Econômica Federal, nas filas das casas lotéricas, que o fluxo de pessoas do sexo feminino é bastante considerável, é bem maior que a dos homens. Eu acredito que o professor está certo na sua fala quando diz que há uma possibilidade de que mais mulheres estão às ruas e por isso a maioria estão sendo contaminadas. Outro detalhe, Cid, é que continua um grande fluxo de pessoas aqui na Caixa Econômica Federal. Nós temos uma aglomeração muito grande, infelizmente a gente percebe que algumas não obedecem ao distanciamento social e nos preocupa, né? Nos preocupa essa situação. Referindo-se à Central, nós ontem falamos sobre a questão de Central. Central, apesar de haver barreiras sanitárias logo na chegada, na entrada, eu percebi duas entradas, né? As principais, certamente do lado norte também tem barreiras.
a cidade de Central é um pouco displicente no sentido de uso de máscaras. A gente notou, eu percebi que realmente o número de pessoas que usam máscaras na cidade central é bastante reduzido. Então, isso com certeza é bastante preocupante também e é certamente um fator principal e preponderante do aumento de casos na cidade de Central. Outro detalhe, Cid, as pessoas continuam fazendo festas, inclusive esta noite mesmo houve aquelas festinhas de família, né, no bairro onde moro. Então as pessoas não estão se dando conta da situação atual, não estão conscientes de que nós não podemos fazer festinhas, aglomerações, e aí infelizmente algumas pessoas fazem aquelas festinhas de aniversário, aquelas festinhas de comemoração do Dia dos Pais e assim por diante. Isso continua acontecendo na cidade de Irecê. Nós não sabemos ainda quais serão as providências, né, que os poderes poderão tomar, mas imagino que, como são festas particulares, infelizmente não se pode fazer muita coisa, né? Mas é assim, a cidade de Irecê está tranquila, na mais perfeita normalidade. Nós não percebemos nenhuma diferença com relação ao medo, à preocupação com o Covid, apenas o uso de máscaras, como disse antes, outro dia. Isso é que está diferenciando o momento em que estamos vivendo. Só se sabe, só se identifica que estamos vivendo um momento de pandemia pelo fato de encontrarmos na cidade, nas ruas da cidade, pessoas usando máscaras, que praticamente na cidade de Irecê é 100%, né? Aqui é praticamente 100%. Infelizmente, em outros locais, em outras cidades, nós não percebemos, não notamos essa preocupação. Cid Santana, continuamos aqui nas ruas da cidade. Qualquer fato importante que vier a acontecer, estaremos trazendo para os ouvintes da Rádio Vida FM. Um grande abraço e até já. Ok, Romildo Silva, obrigado pelas suas informações. Agora são 11 horas na cidade de Irecê, 11 horas. E aquele projeto que a gente tem aqui na Rádio Vida FM, né, que é o projeto de trazer a voz do pré-candidato a vereador, nós temos hoje o Matheus Sena, né, trazendo aqui os seus projetos de pré-candidato a vereador. Então já vamos, né, passar aqui o áudio, se o Elaine já estiver pronto aí. São 11 horas na cidade de Irecê. Vamos com o Matheus Sena, trazendo aí, mostrando um pouco, né, de quem é o Matheus Sena. É isso que as pessoas precisam realmente saber, quem é o pré-candidato. Matheus Sena, do PT, aqui no seu momento, que a Rádio Vida FM está disponibilizando aos pré-candidatos a vereadores da cidade de Irecê. Olá, Irecê e todas as suas comunidades rurais. Eu sou Matheus Sena, tenho 23 anos, sou estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas no IFBA Campus Irecê, sou residente no povoado de Queimada do Floriano e sou pré-candidato a vereador pelo município de Irecê. Eu sou um jovem que desde cedo descobriu uma paixão pela política e acredito que ela seja uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Há 3 anos, iniciamos um processo coletivo, onde o principal objetivo é dar voz à juventude irecense. Os jovens do município sofrem sem ter representatividade. As comunidades rurais sofrem por não serem priorizadas e não terem as suas demandas ouvidas. Os povoados precisam sim de um olhar especial e diferenciado para poder se desenvolverem. O ponto principal deste projeto é a juventude e as comunidades rurais, os nossos povoados. Mas como somos cria do deputado Jacó, que trabalha com todas as lutas, com todos os movimentos sociais, estamos aqui para ouvir, dialogar, debater e construir esse projeto com os negros, com a comunidade LGBTQIA+, ouvir as mulheres e com todos aqueles que estejam dispostos a somar. E com esse debate, com esse diálogo, construir propostas concretas, propostas mais participativas, para que não se torne apenas promessas eleitoreiras ou sem fundamentos.
queremos evitar de cometer os mesmos erros que o legislativo vem cometendo em nossa cidade, vem se afastando da população, resultando em uma sociedade que não se engaja mais com a política, refletindo em uma juventude que também não se interessa nesse debate político. E isso é muito ruim para a nossa democracia. Quando não se dialoga, quando não se discute, as nossas vozes não são ouvidas. Alguém toma as decisões e as nossas necessidades, as nossas opiniões não são levadas em considerações. Estou à disposição da comunidade. Eu sou Matheus Sena e a juventude tem voz e as comunidades rurais têm vez. Tá aí, esse é o Matheus Sena. Por isso que é importante, professor Jefferson e Elaine, esse projeto que a Rádio Vida desenvolve aqui e mostrar quem são os pré-candidatos a vereadores pela cidade de Irecê. Por que isso é importante? Por exemplo, a gente não conhecia o Matheus Sena, a gente não conhece a história, mas ele tem a oportunidade, né, de falar quem é e de trazer os seus projetos, dizer qual o objetivo da sua pré-candidatura e, se chegar lá, o que pretende fazer. É dessa maneira que a gente quer que os demais pré-candidatos a vereadores aqui de nossa cidade façam. Copia aí o Matheus Sena, grande exemplo. A gente recebeu outros áudios aqui, né, e todos bem feitos. Parabéns a todos aqueles que já participaram desse nosso projeto, que é mostrar, né, a pré-candidatura aí do vereador, ou do pré-candidato a vereador, melhor dizendo, para contemplar, para na realidade ser contemplado também os pré-candidatos através da Rádio Vida FM, professor Jefferson. Com certeza, Cid, um projeto inovador. Dificilmente, inclusive uma fala de Elaine, dificilmente outra emissora daqui do território de Irecê ou da região de Irecê vai oportunizar um espaço de 7 minutos, Cid, 7 minutos. Você sabe que isso em comunicação é muito tempo. 7 minutos para o candidato, para o pré-candidato se apresentar. Parabéns aos pré-candidatos que mandaram material até agora. Quem não mandou, Cid, procura o presidente ou a presidente do seu partido para receber esse material. Professor Jefferson, vamos fazer melhor. Aqueles que não mandaram e às vezes sente dificuldade de ter aquele contato direto com o presidente do seu partido, pode procurar a Rádio Vida FM ou ligar pelo telefone 3641-9093 ou através do nosso WhatsApp, que é o 999-4746-32, porque quando a gente deixa a cargo do presidente do partido, me parece que demora mais. Então a gente tem pressa, né, porque são mais de 300 pré-candidatos, acredito, e até a campanha não vai dar tempo da gente contemplar todos. Então, se você tem dificuldade aí nesse contato com o presidente do seu partido, você pode vir direto aqui no estúdio da Rádio Vida FM. É isso aí. Inclusive, Cid, hoje reforcei com alguns presidentes, a Rádio Vida está fazendo a parte dela, né? E cabe também o partido se interessar, claro, né, por esse espaço. A gente também não pode ficar o tempo todo dizendo, olha, e o material. A gente já disponibilizou, fizemos regras, fizemos textos, fundamentamos o projeto e estamos aguardando esse material. Eu não sei a quantidade de pré-candidatos que já se apresentou, mas eu acredito que tenha mais de 300, como você também acredita, e a gente está esperando esse material para vincular. O que eu gostei aqui do Matheus Sena, por exemplo, é a torcida, estava todo mundo querendo acompanhar, querendo ouvir. Solta o homem! É importante isso. Os outros pré-candidatos que não querem fazer isso só tem a perder. Então, assim, que essa turma aí, vocês aí de Queimada do Floriano, de Matheus Sena, continue nos acompanhando, mande a sua opinião, diga o que está acontecendo aí no povoado de vocês, aí na comunidade, mande aí, diga o que está acontecendo, quais são as demandas que precisam, faça o jornal junto com a gente. Parabéns aí o pré-candidato Matheus Sena, 11h06, vou chamar aqui o apoio cultural e logo após o apoio cultural vamos com a nossa entrevistada, a Benilza Durães, né, psicóloga, clínica, professora universitária e escritora. Daqui a pouquinho a gente retorna com essa entrevista, 11h na cidade de Irecê. ZYS 599, Rádio Vida FM, frequência modulada 107.9, Irecê, Bahia. Estúdio localizado, a Rua Luiz Riela Carvalho, Copa Irecê. Um produto da Associação Comunitária Novo Milênio. Vida FM, a voz da comunidade. Atenção, muita atenção. Já temos transmissão comunitária do coronavírus em Irecê.
significa que não se consegue mais mapear a cadeia de infecção e saber quem transmitiu para os demais. Nesse momento, mais do que nunca, é muito importante que você fique em casa e só saia se for necessário. Se precisar sair, use a máscara. Isso agora é lei. Mantenha a distância de pelo menos 1,5 metro das outras pessoas. Lave sempre as mãos várias vezes por dia e use o álcool em gel. A prefeitura está tomando todas as medidas necessárias, mas esse cuidado é de todos nós. O coronavírus pode matar. Vamos unir forças. Prefeitura de Irecê, com você no combate ao coronavírus. A melhor pizza da Chapada agora em Irecê. Pizzaria da Chapada, com serviços delivery. São diversos sabores para você. Peça já a sua. WhatsApp e telefone 999747471. Falar com Janaína. Eu disse 999747471. Pizzaria da Chapada. Casa dos Temperos, temperos, embalagens, bomboniere, utilidades e com café moído na hora. Rua Rosita Soares Leão, número 79, ao lado do Mercadão. WhatsApp 999-592273. Casa dos Temperos. Estação.com. Venha se vestir bem, com mais bom gosto, estilo e atitude. As lojas Estação.com estão sintonizadas com o mundo da moda. Estação.com. Estação.com. Tem diversidade. Estação.com. Na moda que tem qualidade. Estação.com. A loja que combina com você. Ótica Osvaldo, aqui você faz a diferença. 2020 em promoção. Durante o ano estaremos com desconto de 50% à vista e a prazo dividimos em até 10 vezes no cartão ou no carnê. Temos exame de vista todas as segundas e quintas-feiras. Conserto gratuito dos seus óculos. Profissional especializado com 35 anos de experiência no ramo óptico. Rua Professor Joel Lopes, número 35, no centro de Irecê. Apoio Cultural Acioli Corretora de Seguros. Quer fazer o seguro do seu veículo com alguém de confiança? Acioli Corretora de Seguros. Avenida Adolfo Moutinho, número 66, Praça do Feijão. Acioli Corretora de Seguros. Aqui eu me sinto seguro. Telefone para contato 3641-2313 e celular 74999-485224. A cesta básica mais barata da cidade de Central é no Supermercado do Povo. Aqui você encontra bebidas, perfumaria, gêneros alimentícios e muito mais. Praça do Mercado, ao lado dos Correios, Central, Bahia. Telefone 3655-1670. Organização KEL. Eu disse Mercado do Povo. A cesta básica mais barata da cidade de Central. Vem pra lingerie, vem pra lingerie, vem pra lingerie, lingerie modas, com gosto e qualidade. Tem na lingerie, especialidade. Tem na lingerie. Lingerie Modas, aqui em Irecê. Loja 1, na Rua Licínio Barreto, 181. Loja 2, na Rua Aurélio José Marques, 47B. Especialidade. Tem na lingerie. As nossas informações têm o apoio cultural da Tercomp, Transporte, Construções, Projetos e Serviços Limitada, do nosso amigo Cristiano Aragão. Tercomp, essa faz a diferença. Telefone de contato 3641-6284. Reaja sua imaginação, como um pássaro vinha voar, um novo jeito de se aprender. Vem pra escola Persona, vem pra Persona, vem ser feliz. Eu sou Persona,
Rua Adolfo Moitinho, número 520, Irecê, Bahia. Mesmo prédio da Faculdade Anguera. Telefone para contato 3641-4472 ou pelo WhatsApp 991-94-5570. Escola A Prefeitura de Irecê segue firme com ações importantes no combate ao coronavírus. Instalação do PA Covid no Hospital Municipal. Contratação e capacitação de novos profissionais de saúde. Nova sala para triagem, encaminhamento e controle. Nova ambulância especial para atendimento de pacientes do Covid. Fiscalização em todo o comércio, orientando as empresas para as normas de funcionamento e de prevenção, garantindo a segurança dos trabalhadores e clientes. Barreiras sanitárias para maior controle. Testagem em massa da população com sistema drive-thru. Distribuição de quase 100 mil máscaras de proteção. Desinfecção de espaços públicos e reorganização de funcionamento do Mercadão, garantindo o abastecimento para toda a população com mais segurança. Estrutura para organização das filas nos bancos e lotéricas. Tá vendo aí? A Prefeitura tá fazendo a parte dela. Faça você também a sua, viu? Fique em casa. Prefeitura de Irecê. Rádio Vida FM 107.9, a voz da comunidade. Esse é o seu jornal comunitário. Atenção, agricultores do território de Irecê, grande oportunidade de negócios. A Copirecê está cadastrando agricultores que produzem milho não transgênico para firmar parceria com a cooperativa. Procure a Copirecê urgente e obtenha mais informações. Contato 3641-3722, 3641-3722, 99971-1767, 99971-1767. E mais, se você estiver colhendo ou tenha um milho estocado não transgênico, entre em contato agora mesmo e receba as orientações da cooperativa aqui na cidade de Irecê. O pessoal aí da Queimada do Floriano, que acompanha o Matheus Sena aí, veja aí se os agricultores têm milho não transgênico e peça para vir até a cooperativa. São 11 horas e 14 minutos. Vamos agora com a entrevista com a doutora Abenilza Durães, psicóloga clínica, professora universitária e escritora. Professor Jefferson. Anunciamos aí, né, durante 2-3 dias, e a gente está muito feliz com tua presença aqui. Eu acompanhei ela na rede social dela, fiquei impressionado com o que ela posta, com as mensagens, com as possibilidades, e estou muito feliz. Já mandei inclusive convite para ela, quero ser amiga, porque a gente aprende muito. Seja bem-vinda à Rádio Vida FM, e eu quero mandar antes aqui um abraço para Genilza Temperos, que está aqui esperando. Eu acho que você conhece, Atenta, né? Mãe, Você está aqui, né? sua mãe está aqui. Mãe Coruja. Mãe Coruja também, Luciana Nascimento está aqui, o professor Roberto Alarcon, que diz que tem uma amizade com você, professor Betão, grande figura, viu, Elaine? Faz um trabalho excelente ali no bairro de São Francisco, aqui na Rede Municipal de Educação, com teatro. Foi meu professor de teatro, minha inspiração, minha admiração. Então, seja bem-vindo, os microfones abertos para suas considerações iniciais. Inicialmente, eu queria te perguntar sobre a psicologia clínica. Qual é o campo de atuação, assim, as possibilidades, os limites dessa área? Primeiro, bom dia. Satisfação estar aqui com vocês, contribuindo com a comunidade. Eu não podia passar na cidade assim, só por passar. Tinha que contribuir com os conterrâneos. A psicologia clínica, ela é vasta em atuação, né? Ela não se restringe a um consultório clínico. No meu caso, eu tenho um consultório clínico, né? Mas a gente pode ver da psicologia clínica tanto no campo da área da saúde, as unidades de saúde, como a gente pode ver também a aplicação dela dentro das áreas de justiça também, como eu já atendi, né? Já fiz atendimento clínico dentro das áreas de justiça, direito, sistema prisional, Secretaria da Educação, Secretaria de Saúde. Então, a psicologia clínica ela é a base da ciência da psicologia. E as limitações dela é quando a gente está falando, por exemplo, de intervenção psicossocial. Aí a clínica ela já não convém, a gente já tem que ir para outro olhar, né? Porque a gente vai estudar, por exemplo, em psicologia clínica eu estudo comportamento em saúde coletiva. Quando eu estou falando de uma visão psicossocial, eu estou estudando o comportamento coletivo e fazendo uma intervenção coletiva e não individualizada. E a psicologia clínica é uma intervenção individualizada para o coletivo.
E como é que tem sido esse trabalho nessa época de pandemia que estamos vivendo, né? Uma época difícil, de incertezas, de inseguranças. Como é que tem sido o trabalho nesse momento? Desafiador. Imagina, hein? Bastante desafiador. Até estava falando com a minha família, acho que se eu fosse parar para atender todas as demandas, eu poderia ficar de segunda a segunda, de 7 da manhã à meia-noite tranquilo, assim, só que não tranquilo, né? Porque a demanda é exaustiva. Houve uma busca muito maior, principalmente de pessoas que já tinham uma predisposição a desenvolver quadros de ansiedade e depressão ou ideações suicidas. Isso aumentou muito nessa época, muito mesmo. E a busca maior foi de profissionais da saúde, profissionais da educação e de relacionamentos. Muitos relacionamentos foram vivendo a dura realidade de conviver com o estranho que antes não convivia porque tinha todo um entretenimento por fora ali e aquelas pessoas não se relacionavam, elas se encontravam só para dormir à noite. E agora elas, principalmente em outros estados, outras regiões, onde o isolamento está sendo basicamente mesmo ficar em casa, onde a privação social está maior, muitos relacionamentos tiveram que se deparar com uma dureza da relação ruim. E por isso o aumento dos casos de violência? Aumento dos casos de violência doméstica, né? Aumento dos casos de violência não só física, mas verbal, psicológica mesmo. Relações que já eram tóxicas e agora convivendo mais, né? Tem um prejuízo maior entre os indivíduos e maior número de separação também conjugal, né? E violência verbal também entre relações parentais, pais e filhos, que não estavam acostumados com a convivência tão prolongada, né? Tinha um hábito de se ausentar da educação mesmo parental, né? Não sabiam o que era isso, o que era estar com o filho o dia inteiro, o que é de fato acompanhar a educação do filho o dia inteiro, e isso veio para a maioria como um choque de realidade, né? Doutora, a senhora falou exatamente isso, que as pessoas não estavam acostumadas com isso, a conviverem tanto tempo juntas. Tem a questão, por exemplo, hoje da criança que se acostumou a ir para a escola, porque às vezes tem aquela dificuldade de deixar o filho, não quer ficar, aquela coisa toda. Aí a criança já se acostumou, agora ela voltou para casa novamente, então está acostumada de novo a ficar novamente em casa. Então, assim, a senhora já analisou, né, que você é nova. Fique à vontade. Fique à vontade. Já fizeram esse estudo, já analisaram quais são os traumas que vão ficar pós-pandemia? Sim, uma das universidades que eu leciono pediu para que eu escrevesse como seria a saúde mental coletiva pós-Covid-19. Eu acho triste falar sobre isso, porque a minha esperança é que a gente vivesse num mundo melhor depois de tudo isso, sabe? Que a gente saísse assim, lição aprendida, ok, seremos pessoas melhores, profissionais melhores, famílias melhores. Mas os dados estatísticos já de saúde coletiva não mostram isso, mostram justamente o inverso, mostram um efeito colateral, um colapso mesmo coletivo do estresse, da ansiedade em função da privação e principalmente na infância. Estou recebendo muitos casos de famílias que trazem crianças e adolescentes com nível de estresse psicológico muito alto, em função da perda da qualidade de vida, que a criança precisa muito da interação social. A interação social é a vida psicológica de uma criança. A liberdade para uma criança tem maior importância do que para nós adultos, né? E quando ela estava adaptada com esse mundo social, né, que é a escola, que são outras figuras de autoridade além do pai, ela estava já vivendo uma certa independência que é necessária para o amadurecimento, né, na infância e na adolescência. E em casa, ela tem um afeto. Ela não tem, ela tem educadores, mas ela tem educadores que têm uma certa dificuldade, uma deficiência na qualidade dessa educação parental, porque a gente vem caminhando já há longo tempo com um prejuízo mesmo da educação parental. Assim, os pais estão cada vez mais alheios à própria família, os pais estão cada vez mais alheios aos filhos. Então as crianças sentem muito isso, sim. Por um lado, para elas está sendo muito bom porque estão perto dos pais,
Mas, por outro, a perda social é muito ruim. Então, o que eu recebo de casos, assim, e os pequenos pacientes que eu tenho que me mandam áudio, eles têm a liberdade de mandar áudio, de ligar para mim, e eles falam, assim, no Goiás eles chamam de titia, né? Qualquer adulto chama de titia. Tia, eu não consigo dormir, eu tenho medo de dormir e morrer, eu tenho medo de dormir e o papai e a mamãe ir embora e morrer também. Então, essa preocupação da perda de alguém especial faz a criança entrar no nível de ansiedade absurdo. Então, crianças têm regredido no comportamento, querer dormir com os pais, voltar a fazer xixi na roupa durante o dia ou à noite. Então, vai ficar assim um certo trauma depois. E a escola, junto com a família, vai ter um trabalho maior. Só que essa família, essa escola também já vai estar cansada, né? Então, é um trabalho coletivo de todo mundo se ajudando para ajudar os mais fracos dessa história, eu diria os mais vulneráveis, que é a criança e o adolescente. Deixa eu mandar um alô aqui, Elaine. Genilza Temperos disse assim: bom dia, gente, filha minha, meu orgulho, meu orgulho. A Maraí tá aqui, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vida FM. Abraço a todos do Jornal Comunitário. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui pro Heraldo Melo, que tá aqui. Isso. É mesmo, aí, tá vendo, Genilza? Saúde mental na pandemia, é possível? Se é possível, como construir esse processo? Que eu imagino que seja uma construção, né? Como construir esse processo? Eu trabalho numa escola, no bairro São Francisco ali, que eu vejo muita gente afetado. É possível saúde mental na pandemia? Sim, saúde mental é possível em todo o tempo. Quando a gente está falando de saúde mental, a gente está dizendo de um ser humano que entende as próprias limitações da vida, aceita essas limitações e fica com o que tem. Ou seja, não dá para fazer tudo do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, com os recursos que a gente quer. Não dá para se esforçar tanto sem perder saúde mental. Quanto mais a gente se esforça para ser feliz em meio ao caos, mais adoecido a gente é. Mais a gente investe nos próprios níveis de ansiedade e depressão. Benilson, você está dizendo agora que a gente vai ter que andar triste, chorando pelos cantos? Não. Inclusive, eu convido depois vocês entrarem lá nas minhas redes sociais, tem textos falando sobre isso. É aceitar a diversidade e as limitações que você não tem, por exemplo, acompanhando algumas escolas, o que a gente foi identificando enquanto profissionais da saúde mental, né? Algumas escolas me procuraram para reunião com os professores, né? Transmissão online com os professores. O esforço de muitos professores para dar a educação com a mesma qualidade de antes gera adoecimento a esse professor, porque ele não tem o mesmo espaço de antes, ele não tem o mesmo recurso de antes, ele não tem o mesmo tempo de antes, e ele não tem a pouca participação familiar de antes. Então, ele se esforçar para fazer um papel que vai além da possibilidade humana dele, isso vai adoecer. Na prática, que adoecimento é esse? É uma desordem ansiosa que atrapalha a qualidade e a quantidade do sono, a inapetência ou a compulsão alimentar, disfunções sexuais, a qualidade de esperar e descansar. Como eu já ouvi de muitos professores, Benilson, eu não estou tendo horário para terminar meu trabalho. Parece um loop, sabe? Um efeito loop, e ele continua, e tanto a família como o aluno vem exigindo como se a gente de fato estivesse disponível 24 horas. E o professor que não se disponibiliza 24 horas se sente culpado. Nossa, estou sendo um professor ruim. Mas veja, não aceitar a limitação da condição atual e tentar mudar essa realidade à força e no braço é adoecedor, é gerador de quadros de ansiedade e de depressão, e quem tem tendência vai cair nessa, né? Então, ter saúde mental na pandemia é entender que os recursos e a qualidade de vida mudou. A gente precisa se adaptar a um novo normal. Não dá mais para ter a mesma vida de antes. Talvez a gente saia dessa situação um pouco melhor, mas como antes a gente não vai ficar. Né? E que orientações você traz assim para os professores e professoras dessa época? Assim, porque eu trabalho diretamente com eles e percebo, Elaine, que há um nível de ansiedade, há um nível de preocupação, né? Eu vi um relato de uma professora que disse que foi sair
de casa e sentou na moto e começou a chorar e não entendia o motivo desse choro. Que orientações você traz para esses professores e professoras? Só lembrando que estamos conversando com a doutora Abenilza Durães, psicóloga clínica, professora universitária e escritora. Se você tiver algum questionamento, você pode mandar no nosso WhatsApp, o 9947 4632, ou através da nossa página do Facebook. Faça seu questionamento que a gente passa aqui para a doutora. Ok. Você trouxe um exemplo clássico do que está acontecendo como profissionais da saúde e da educação. É a exaustão psíquica. É aquele momento que vem o choro e a tristeza, e eu escuto muito no consultório. Cada novo caso que vai chegando, eu não sei porquê, foi do nada. Parece que me pegou de uma vez essa tristeza. Mas o esforço, mesmo quem não está na área da saúde e da educação, o esforço de ficar bem também cansa. O esforço para sorrir e ser feliz também traz exaustão psíquica. A questão é que, na hora, a gente não está vendo o efeito. Aí vem o boom, o cérebro manda de uma vez aquela exaustão. Aquela questão, você se mostrar forte diante da família, eu não vou deixar cair, porque se eu cair aqui, a família desaba, né? Depois vem de uma vez, né? Mas a saúde mental é aprender a sofrer juntos. Tem mais saúde mental aquele que sofre junto, reconhecendo, olha, galera, família, eu também sou fraco, eu preciso do apoio de vocês, mas bora junto nessa. Tem mais saúde mental esse do que aquele que diz, não, eu preciso ser forte, eu não posso chorar para ser forte por outro. Ninguém é forte por ninguém. Cada um é forte por si mesmo, mas a gente tem a fantasia de que a nossa força nos segura e segura o outro. Quando você perguntou qual seria a dica prática, observe onde é que você está se esforçando. Para fazer o quê? Para se relacionar, para viver que vida? Esse esforço te cansa? Se te cansa, tem alguma coisa errada. É preciso reduzir. E a orientação, por exemplo, para professores diminui o plano de aula. Não vai dar mesmo, aceita. E eu ouvi de muitos professores, Abenilza, mas esse plano de aula é muito triste, é muito precário. Mas é o que dá para fazer hoje. Sim. Fica com isso. Porque se a gente for olhar mesmo, educação de qualidade nesse momento não é viável. Agora a gente está no momento de educar para a vida, literalmente. Ensinar as crianças sobre lidar com situações adversas, os adolescentes também, comportamento de empatia, altruísmo, cuidar um dos outros, coletividade. É esse tipo de educação que seria de qualidade. Conteudismo não é o momento, não é o momento de conteúdo. Entende? É um momento de variabilidade comportamental para aumentar a tolerância à frustração, resiliência, passar por adversidades. É isso. E a gente faz isso brincando, se divertindo. E ensinando também a criança a importância do comportamento econômico. A gente precisava ensinar a economia para as nossas crianças. A psicologia mostra claramente a riqueza psicológica que é, a maturidade psíquica que traz ensinar comportamento de economia para a criança. Ela entender sobrevivência. Legal. Entende? Legal, né, Laine? Eu tenho conversado isso com os meus professores. Olha que eu nunca tive contato com você, nós não conversamos ainda. Não, a gente não sabe. E eu tenho conversado agora. Isso para a gente deixar um pouquinho o conteúdo de lado. Da gente agora trazer coisas proativas, que faça reflexão, que a gente não pode pilhar também com exigência de secretaria. A gente tem que ir no nosso ritmo, pensar na vida, pensar no nosso ritmo. Eu tenho falado isso. Quais são as transformações que a educação vai passar nesse período? Depois que nós voltarmos ao novo normal, que você colocou aspas aí, como é que vai ser a educação? Eu estava dizendo para ela aqui, Elaine, que eu escrevi a minha dissertação de mestrado há 2, 3 anos atrás e não sabia de pandemia, e agora parece que as respostas para a educação estão lá na minha dissertação. Gerson, a gente precisa visitar agora a sua dissertação com a pandemia agora, porque tem as plataformas. Como é que vai ser a educação pós-pandemia? Tudo indica que vai ser igual o Pink Floyd cantou, sabe? Wall, né? Todo mundo na esteira e seguindo o fluxo igualzinho. Por quê? Nossa, eles pegaram uma profissional pessimista. Não é, gente, é dado científico. Não sou eu, não briga comigo, tá? Por quê? E quando eu escuto isso tanto no consultório como na sala de aula, eu sou professora de profissionais de educação e da saúde. Então eu lido com isso, e direito também. Eu escuto isso. A visão é, a gente precisa correr contra o tempo, que 2020 passou e a gente não fez nada. Como assim, gente? Sobreviver não é nada. Entende?
As crianças aí viver um pico de ansiedade e depressão não é nada. As famílias se esforçarem como se esforçou para ensinar um mínimo de conteúdo não é nada. Os professores fazendo assim marabalismo para educar em conteúdo não é nada. O profissional da saúde abdicando da própria qualidade da saúde, de vida, de saúde mental para cuidar da gente, não é nada. Como assim, gente? 2020 não foi nada? Foi e está sendo muito importante. Então, essa pressa de correr contra o tempo, como eu escuto muito no consultório, doutora, eu não quero que meu filho fique atrasado. Teve um pai que me procurou para saber como que ele fazia o filho dele de 5 anos se concentrar na tarefa escolar e finalizar essa tarefa escolar todos os dias da aula online. E eu perguntei para ele qual era o objetivo de vida dele. E ele, doutor, eu não estou entendendo. Eu falei, quem não está entendendo sou eu. Que mundo é esse que nós estamos? Você tem uma criança de 5 anos, qual é a necessidade dessa criança estar diante de uma tela para aprender conteúdo? Já não basta as privações reais da pandemia? E o outro, assim, eu tô um menino de 7 anos, a escola é bilíngue, eu gostaria de colocar ela numa escola melhor, que ensinasse uma terceira língua. Gente, o mundo anda mal das pernas, anda de moleta. Sabe? A gente perdeu a preocupação com o que é necessário e importante para a vida, que é o básico, é o simples. E eu lembrei para essa família, olha, só o fato da sua criança estar numa escola bilíngue, a gente já pode falar isso que é um fator propenso de ansiedade na infância. Já é um risco. Imagine trilíngue, né? Trilíngue, né? Na pandemia, online, meu amigo, entende? Nós estamos adoecendo a nossa infância, a nossa adolescência, os nossos relacionamentos, a nossa família, nós. Então, por conta desses dados atuais, as famílias, as escolas estão desesperadas para correr contra o tempo para o filho não ficar em atraso. Gente, só ficou em atraso quem morreu. Quem ficar vivo não vai ficar em atraso. E todo mundo vai estar num tempo diferente do que seria se não tivesse pandemia. Mas a gente não pode ficar no si. Vamos viver como se não tivesse pandemia, vamos correr contra o tempo. Ou seja, vai ser uma educação mais maçante, mais conteudista, mais estressante. E, infelizmente, eu não dou conta da fila de espera de família que procura atendimento para criança, adolescente e casais. É imensa. Isso vai aumentar. A questão dos idosos, assim, os avós, né, que estão isolados, às vezes não estão podendo ver seus netos, não estão podendo ver seus filhos. Como tem visto, os idosos, eles têm procurado bastante você também? Sim. Porém, de idosos hoje, eu só estou com 2 casos que são extremamente especiais em função do comportamento suicida, que é uma área que eu trabalho muito, né, comportamento suicida, e só nesses casos que eu atendo em idosos, a maioria mesmo, assim, que chega para mim, eu encaminho para profissionais, para psicólogos que têm a especialização em gerontologia, em função do próprio cuidado, mas toda família sempre tem um idoso, aqui chega para mim, sempre tem. E é outro grupo de vulnerabilidade, porque assim, eles já tinham uma privação da vida, né? A terceira idade já gera privações. A força física não é a mesma, né? A liberdade não é a mesma, a disposição não é a mesma. Ir e vir não é mais tão simples como antes. Já tinha uma privação. Com a pandemia, vocês já devem ter visto vários vídeos de idosos aí rolando por aí pedindo para sair, me deixa sair, eu não aguento. E aí, quero fugir, e as famílias brigando, discutindo com o idoso. Gente, a única coisa que o idoso tinha era poder sair na rua e conversar com os amigos. Isso traz uma mensagem muito forte. Exatamente, ir pro forrozinho ou ir pra igreja, era a única coisa que tinha. E a única coisa foi retirada. Mas tem a família. Que família? Que família que o idoso tem, gente? Vamos na real. E a psicologia mostra isso. O idoso é um ser que não tem família. Então, não sei se mais vocês vão querer que eu venha nessa rádio, mas é dado científico. Nós estamos adorando. Por quê? Não, eu gosto muito dessa coisa que é objetivo e verdade. Isso. Não ficar fantasiando, querendo inventar coisas. Não, tem que ser na realidade. O que a ciência vai mostrar, a psicologia vai mostrar? E eu estou tentando traduzir o que a ciência diz para vocês. O idoso não tem família. Porque a família abandona o idoso. Mesmo aquela família que convive debaixo do teto, abandona o idoso. Não tem paciência de ouvir aquela velha história de todo dia. Não, vó, deixa isso pra lá, aguenta mais não.
Ninguém quer almoçar ou fazer uma refeição ao mesmo tempo porque ele demora muito mais, entende? Os sobrinhos, os netos não aguentam aquela abraçação, aquela beijação, entende? Ah, lá vem minha avó, meu avô reclamando daquela... Gente, ir se relacionar com o idoso é ouvir e aceitar a reclamação dele e ainda dar razão. Entendeu? É escutar aquela velha história 32 vezes, ainda sorrir e dar um abraço. É muita paciência. E a família quer mudar o idoso, quer tirar a liberdade dele. Não, a senhora não vai fazer isso, que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E isso é abdicar da própria vida para viver como o Pink Floyd cantou. Imagina um monte de idoso naquela esteira. Entende? Porque padronizado. Porque socialmente a gente quer muito o idoso bonitinho, arrumadinho, quietinho, que não dê trabalho esperando a morte. Na prática é assim. A gente diz que não, mas na prática ninguém está querendo pagar o preço da escuta, do cuidado. Às vezes o idoso tem 5 filhos, um só, dá banho, acompanha, leva para sair, passear, e agora na pandemia nem isso. É verdade. Você tocou na questão familiar aí e eu estava dizendo para você aqui offline que eu já fui muito mais esperançoso, Elaine, com o trabalho das famílias, de acompanhamento familiar na escola. Como é que você tem percebido isso? Como é que você tem percebido a presença da família no acompanhamento aí dos alunos, dos estudantes na escola? Ou fora da escola, né? Olha só. Existem áreas que a família é muito presente. Existem áreas que a família é absurdamente ausente. Na educação, as famílias são ausentes. Elas estão muito procurando conteúdo mesmo. É assim, a família sonha com aquela escola que vai transformar o filho em gênio. Essa é a escola sonhada. Transformar o meu filho em gênio, né? E a gente vê, por exemplo, eu atendo tanto crianças, adolescentes e adultos autistas, por exemplo. A gente está lidando com uma certa limitação e a gente vê a família com a mesma preocupação, mas eu quero que meu filho seja gênio. É uma negligência na área da educação de entender o que é educação. Então a ausência está aí. E do afeto. Não, mas eu dou tudo para ele. Esse é o problema, porque você dá tudo para ele. E é para parar de dar tudo e ser tudo com ele. Entende? É gastar tempo na escuta, de estar junto, de chorar junto, até para brigar, gente. É afeto também. Tem família que não tá nem para brigar. Entende? Então, indiferente, né? Exatamente, indiferente. Já teve adolescentes ligando para mim. Eu lembro assim, quando mudou, passou no vestibular para outro estado, a Benilza, eu não sei arrumar minha mala. E eu não tenho ninguém para arrumar minha mala. Se eu for chamar minha mãe ou meu pai, eu só vou ouvir reclamação. Como assim você tem essa idade e não sabe arrumar mala? Não é sobre a mala, gente. Não sabe fritar nenhum ovo, né? E não é sobre a mala, não é sobre o ovo. É sobre quem esteve comigo nessa caminhada. É quem sabe dos medos que eu estou vivendo e passando agora. E aí a família é presente no ter, no dar, o quanto que eu dou para o meu filho. Aí lá no consultório, quando chega a sessão de pais, que eu vou ensinar esse pai ou essa mãe, olha, brinca com seu filho as brincadeiras do seu tempo de infância, pula dessa altura. Como assim, doutora, você está me falando isso? Eu falei, você vai mostrar a sua infância para ele e você vai mostrar a infância. Estamos conversando aqui com a doutora Benilza Durães, que é psicóloga clínica, professora universitária e escritora. Esse é o Jornal Comunitário, são 11h39. A ouvinte aqui, Débora Pimentel. Quem é essa Débora Pimentel, rapaz? Não conheço, não. Não, deve ser sua esposa, hein? Verdade. Um beijo, amor. Que oportunidade é essa entrevista? Amando e indicando as colegas de educação. Gostaria de fazer uma pergunta. Trabalho como coordenadora pedagógica, faço trabalho de casa, arrumo, lavo, cuido de plantas, faço artesanato, me aguenta. Ainda não me vi no surto emocional, mas isso quer dizer que não vou ter? Aí ela colocou também aqui, né? Gente, ela fala muito real, penso da mesma forma. E talvez seja uma mensagem para você ajudar ela aí, viu? Porque ela disse que faz tanta coisa, a esposa dele faz isso, lava, olha, fica atento, hein? Então, na pandemia, a gente faz uma pergunta enquanto profissional da saúde, é quem não vai surtar. A questão é a noção, a concepção que a gente tem de surto, como se fosse aquela visão estigmatizada de loucura, né? De sair correndo. De força, de ser internado. A partir do momento em que você chega num dia que você tem uma irritabilidade que você não aguenta e que você não consegue lidar com você mesmo, ou uma tristeza, a gente chama isso de um surto psíquico.
Entende? Não necessariamente a pessoa vai ser correndo, gritando, mas aquele choro que parece que você não encontrou a razão e você não consegue conter, é um surto mesmo dessa... Aquela vontade, às vezes, de ficar ali só, não quero ver ninguém, não quero fazer nada, eu quero ficar deitado, isso é um surto. É um surto, porque o sistema nervoso central, o vulgo chamado cérebro, ele está dizendo assim, ó, por favor, para aí que aqui deu. O velho deu branco, doutor, eu estava andando na rua e não sabia mais como dirigir. O que é isso? É um surto. O seu cérebro pedindo para você descansar. Como você não ouviu, insistiu, é como empurrar um carro velho sem gasolina na rodovia. Entendeu? Ele precisa, né, de toda uma renovação mecânica e de combustível de qualidade, ainda tem isso. E a gente precisa do descanso. Fazer muitas coisas na pandemia não é o indicado, desde que você alterne os dias. Ah, tá, hoje eu faço isso, amanhã eu faço outra coisa. Mas o desespero de fazer para não ficar mal pode te deixar mal. Então deixa acontecer naturalmente. Se observe. Aquele dia que você percebe que você quer fazer determinada coisa e pode fazer, faz. Mas não se force a fazer alguma coisa só para ocupar a sua cabeça e você não passa mal, porque a sua preocupação de passar mal vai fazer você passar mal. E por que eu digo isso? A maior demanda que chega hoje nos consultórios de psicologia e psiquiatria, principalmente depois da pandemia, é quadros de pânico, é um tipo de ansiedade. A síndrome do pânico tem sido muito comum. Né? Nossa, eu senti meu coração parecendo que ia ter taquicardia, uma tremedeira, uma fadiga, uma dificuldade de respirar, o medo de adoecer, o medo de morrer, o medo de ter medo, o medo de passar mal, e medos, e medos, e medos. E nesse medo as pessoas recorrem a uma diversidade de recursos que às vezes é uma poluição mental. Elaine, deixa eu só passar uma pergunta aqui do seu Marivaldo Pimentel, que está perguntando aqui na nossa live. Gostaria de saber. O programa que é familiar, né? É sua mãe, é minha esposa, é meu pai agora. Muito familiar. Minha sogra está assistindo lá de Salvador. Isso é bom. Minha família também está assistindo aqui, muito feliz com as falas aqui. Parabéns. Que bom. A gente está muito feliz. Que bom. Eu quero até, antes de fazer a pergunta aqui, trazer uma sugestão, que você disse assim, olha, eu quero contribuir com a região, com o Irecê. Sim, claro. Talvez mandando um áudio de lá, entendeu? Para a gente colocar aqui, né, Elaine? Sobre um tema. Olha que legal. Uma participação. Manda aqui no áudio para o professor Jefferson, aqui para a rádio. Aqui. Olha aí, sim, que bom, muito feliz. A gente pode fazer um quadro semanal. Pode ser. Só me chamar. Pode ser diário, você pode mandar um áudio diário lá sobre qualquer assunto, a gente vai vendo aqui a possibilidade de colocando. Doutor Marivaldo Pimentel, saudade das nossas discussões aí, Marivaldo, a gente vai voltar já a discutir algumas coisas. Gostaria de saber da psicóloga qual idade ela considera uma pessoa idosa que seja abandonada pela família. Eu quero aproveitar, vai lembrando dessa pergunta, e já perguntar assim... muitas cidades já estão fazendo protocolos de retorno. Irecê, inclusive, está desenvolvendo. Manaus, ontem eu estava vendo, já voltou às aulas. Enfim, são 2 vezes por semana, mas já voltou. Qual é a sua opinião em relação a isso? O pessoal está preparado para a volta às aulas? Tá não, a gente queria estar. A gente não está aceitando a realidade, né? A gente está querendo enfiar a todo custo a realidade anterior. A gente não está pronto. A escola está cansada, a escola foi sobrecarregada. Os professores, os diretores, os professores, os mais positivos que tem, sabe? Assim, os mais dinâmicos e alegres, está todo mundo cansado. E mesmo que tenha uma esperança, às vezes, pelo fato do cansaço ser psíquico, a gente ignora muito. Porque o cansaço físico é mais fácil da gente identificar e dizer, não, eu não dou conta de carregar esse peso. E o psíquico, como não se vê, às vezes a gente se propõe a fazer uma coisa que a gente não está pronto, mas por ter esperança a gente acha que está. Uma coisa é eu pensar que estou pronto, outra coisa é de fato estar pronto. Então, assim... Psicologicamente falando, ninguém está pronto para esse retorno. A gente precisava fazer esse retorno gradual, precisava. Mas, por exemplo, eu tenho muitos adolescentes no meu consultório de ensino médio desesperados com a escolarização 2020. Angústia. Só acho que mês passado foram 5 que eu tive que encaminhar para terapia medicamentosa com o psiquiatra, para dar conta de dormir. Tive uma criança de 11 anos com 42 dias sem fechar os olhos, sem dormir. Falando assim, tia, eu não consigo dormir, eu tenho medo de dormir e morrer.
Medo de voltar para a escola e morrer na escola, ou a mamãe morrer enquanto estou na escola. Ninguém está preparado, gente. A gente deveria se regenerar, entende? Ir com calma. Essa pressão, né, que vem de cima para a escola deveria parar. Né? A escola deveria ter o tempo de restituir e assegurar seus profissionais, né, do trabalho, da qualidade de vida, porque o professor se para hoje e tem medo de perder o emprego que tem. Não é fácil, né? Então, assim, a gente precisava ficar mesmo mais em casa com alguns recursos e aos poucos retomando essa escolarização. Mas o país não está preparado para isso, gente. E sobre a pergunta do... Marivaldo Pimentel. Do Marivaldo. Marivaldo, existe duas idades, né? Biológica e a psicológica. A psicologia do desenvolvimento humano, que estuda a vida em ciclos e em fases, vai dizer que é idoso a partir dos 65 anos de idade. Então, você só é idoso a partir dos 65 anos de idade. Aí sim chegou a vulga chamada velhice, né? E daí o 9º estágio, que é a preparação a partir dos 90 anos para a fase de morte. No entanto, socialmente falando, não funciona assim no nosso país. Num país tropical, essa terceira idade é mais cedo. A gente tem regiões, principalmente no Nordeste, que pessoas de 45 anos já vivem uma vida de idoso. E já são, principalmente mulheres, né? São intituladas de idosas, mas não são. Por que, Abnilson, não são? Porque tanto biologicamente como psicologicamente tem todo um recurso de maturidade de vida adulta. É a partir dos 65 anos, aí a gente joga uma média de 60 a 65 anos, que o sistema nervoso central, que é o cérebro, começa esse leve declínio mesmo para se despedir no tempo. Entende? Então, onde vem geralmente os quadros de demência, de Alzheimer, problemas psicológicos, por exemplo, a chance de um idoso, a partir dos 60 anos, por exemplo, ter um quadro de depressão é altíssima mesmo. Muito raro um idoso não vai ter uma depressão, que seja um estado, que seja temporário, mas vai ter, justamente porque ele vê esse afastamento familiar, né? E às vezes a família acha que é carinhosa com o idoso, e não é, gente. Tem família que se vê carinhosa, não é. Quando a gente chega no consultório que vai conversar com o idoso, a gente vê uma tristeza ali instalada. E o idoso é igual a criança. Ele percebe quem realmente está interessado nele. Qual é o filho que realmente se preocupa. Ele percebe, mas fica caladinho. Entende? Assim, ninguém quer ouvir a história dele. Então, é uma média aproximada, de 60 a 65 anos, mas a psicologia do desenvolvimento humano vai dizer que 65 anos é que começa a ser idoso. Estamos aqui conversando com a doutora Abnilson Durães, psicóloga clínica, professora universitária, instrutora. Um papo muito bom. Estamos chegando aqui perto do fim do nosso programa. Acredito que muito questionamento ainda, professor Jefferson. Mas vamos aqui ao apoio comunitário, cultural, para que a doutora possa beber um pouquinho de água e a gente retorna daqui a pouquinho. ZYS 599, Rádio Vida FM, frequência modulada 107.9, Irecê, Bahia. Estúdio localizado, a Rua Luiz Riela Carvalho, Copa Irecê. Um produto da Associação Comunitária Novo Milênio. Vida FM, a voz da comunidade. Atenção, muita atenção. Já temos transmissão comunitária do coronavírus em Irecê. Significa que não se consegue mais mapear a cadeia de infecção e saber quem transmitiu para os demais. Nesse momento, mais do que nunca, é muito importante que você fique em casa e só saia se for necessário. Se precisar sair, use a máscara. Isso agora é lei. Mantenha a distância de pelo menos 1,5 metro das outras pessoas. Lave sempre as mãos várias vezes por dia e use o álcool em gel. A prefeitura está tomando todas as medidas necessárias, mas esse cuidado é de todos nós. O coronavírus pode matar. Vamos unir forças. Prefeitura de Irecê, com você no combate ao coronavírus.
A melhor pizza da Chapada agora em Irecê. Pizzaria da Chapada, com serviços delivery. São diversos sabores para você. Peça já a sua. WhatsApp e telefone 999747471. Falar com Janaína. Eu disse 999747471. Pizzaria da Chapada. Casa dos Temperos, temperos, embalagens, bomboniere, utilidades e com café moído na hora. Rua Rosita Soares Leão, número 79, ao lado do Mercadão. WhatsApp 999-592273. Casa dos Temperos. Estação.com. Venha se vestir bem, com mais bom gosto, estilo e atitude. As lojas Estação.com estão sintonizadas com o mundo da moda. Estação.com. Estação.com. Tem diversidade. Estação.com. Na moda que tem qualidade. Estação.com. A loja que combina com você. Ótica Osvaldo, aqui você faz a diferença. 2020 em promoção. Durante o ano estaremos com desconto de 50% à vista e a prazo dividimos em até 10 vezes no cartão ou no carnê. Temos exame de vista todas as segundas e quintas-feiras. Conserto gratuito dos seus óculos. Profissional especializado com 35 anos de experiência no ramo óptico. Rua Professor Joel Lopes, número 35, no centro de Irecê. Apoio Cultural Acioli Corretora de Seguros. Quer fazer o seguro do seu veículo com alguém de confiança? Acioli Corretora de Seguros. Avenida Adolfo Moutinho, número 66, Praça do Feijão. Acioli Corretora de Seguros. Aqui eu me sinto seguro. Telefone para contato 3641-2313 e celular 74999-485224. A cesta básica mais barata da cidade de Central é no Supermercado do Povo. Aqui você encontra bebidas, perfumaria, gêneros alimentícios e muito mais. Praça do Mercado, ao lado dos Correios, Central, Bahia. Telefone 3655-1670. Organização QEL. Eu disse Mercado do Povo. A cesta básica mais barata da cidade de Central. Vem pra lingerie, vem pra lingerie, vem pra lingerie, lingerie modas, bom gosto e qualidade. Tem na lingerie, especialidade. Tem na lingerie. Lingerie Modas, aqui em Irecê. Loja 1, na Rua Licínio Barreto, 181. Loja 2, na Rua Aurélio José Marques, 47B. Especialidade. Tem na lingerie. As nossas informações têm o apoio cultural da Tercomp, Transporte, Construções, Projetos e Serviços Limitada, do nosso amigo Cristiano Aragão. Tercomp, essa faz a diferença. Telefone de contato 3641-6284. Realiza sua imaginação, como um pássaro venha voar, um novo jeito de se atender. Vem pra escola Persona, vem pra Persona, vem ser feliz. Eu sou Persona, é tudo que eu sempre quis. Vem pra Persona, vem ser feliz. Eu sou Persona, é tudo que eu sempre quis. O Adolfo Moitinho, número 520, Irecê, Bahia. Mesmo prédio da Faculdade Anguera. Telefone para contato 3641-4472 ou pelo WhatsApp 991-94-5570. Escola Persona.
Prefeitura de Irecê segue firme com ações importantes no combate ao coronavírus. Instalação do PA Covid no Hospital Municipal. Contratação e capacitação de novos profissionais de saúde. Nova sala para triagem, encaminhamento e controle. Nova ambulância especial para atendimento de pacientes do Covid. Fiscalização em todo o comércio, orientando as empresas para as normas de funcionamento e de prevenção, garantindo a segurança dos trabalhadores e clientes. Barreiras sanitárias para maior controle. Testagem em massa da população com sistema drive-thru. Distribuição de quase 100 mil máscaras de proteção. Desinfecção de espaços públicos e reorganização de funcionamento do Mercadão, garantindo o abastecimento para toda a população com mais segurança. Estrutura para organização das filas nos bancos e lotéricas. Tá vendo aí? A prefeitura tá fazendo a parte dela. Faça você também a sua, viu? Fique em casa. Prefeitura de Irecê. Este é o Jornal Comunitário, são 11 horas e 56 minutos. Que pena que estamos chegando ao final do nosso programa. Estamos aqui conversando com a doutora Abnilza Durães, que é psicóloga clínica. Vou passar para o professor Jefferson, que tem mais questionamento para fazer para a doutora, e também já pedir depois para que ela faça as considerações finais. Na verdade, esse tempo foi muito a gente espera que a gente tenha mais contato com a Abnilza depois, inclusive quando ela voltar lá para Goiânia, que ela possa estar enviando conteúdos para cá, certeza. Gravações, ela está se comprometendo aqui, a gente está muito feliz com isso. É só 2 questionamentos, eu teria outros, mas só 2 questionamentos. Eu queria que você falasse primeiro sobre a plataforma Sobre Saber Cuidar, que é uma plataforma da sua autoria, né? Que tem cursos, tem um vasto material. Você vai falar um pouquinho sobre isso e que você fizesse um paralelo de como é que tem sido o enfrentamento do Covid-19 lá em Goiânia e aqui em Irecê. Tem alguma diferença? Ou o que é que você tem percebido aí, analisando essas 2 realidades? Tá. Vou te responder trás para frente, tá? Da sua última pergunta. Tá bom. Fazendo esse paralelo, como eu te disse, eu até me assustei, né? Eu vim de carro próprio e até por uma questão de segurança mesmo. E me assustei porque no Goiás os números estão alarmantes. Por exemplo, em 24 horas já foram 2.170 casos de infecção, alguns óbitos aí. E a gente sabendo que os casos, que esses casos são subnotificados, a gente sabe disso, assim, a nível de Brasil. É muita coisa. E lá a gente tem vivido mesmo isolamento. Assim, eu estou atendendo online, são 3 meses sem ir ao consultório físico, porque nesse tempo eu já tive 17 pacientes infectados, 2 óbitos de paciente e tem um em estado de coma. Então, por questão de segurança, eu sou do grupo de risco, sou portadora de bronquite, eu optei na modalidade online, tem dado super certo, né? E aí a gente, assim, a maioria está assim, mesmo aqueles que precisam sair para os seus trabalhos, né? Tem trabalho que não dá mesmo, por exemplo, meu esposo trabalha com pesquisa e desenvolvimento em engenharia hospitalar, ele precisa sair. Mas ao chegar em casa é isso, no máximo passa no supermercado já no caminho e lá tá tendo realmente, assim, todo estabelecimento tem que medir temperatura, todo estabelecimento tem que fazer o distanciamento, chegar em casa, o nosso prédio mesmo não aceita mais visitas, a gente não pode receber visitas por uma questão de segurança, quem recebe visita é multado com até 50% do salário mínimo, assim, tá bem sério mesmo, assim. Então, pra gente receber visita familiar, a gente tem que justificar mesmo ao síndico qual a real importância disso. Os prédios estão funcionando assim, a gente chega em casa, tirar roupa, higienizar, deixar sapato. Então, assim, tá tão coletivo isso que quando eu cheguei em Irecê, eu estranhei, eu assustei. Eu falei pra minha mãe, eu tenho a impressão que os meus conterrâneos não estão passando pela pandemia, eles estão assim, o ar está um pouco poluído, vamos usar uma máscara? Por que eu digo isso? Porque quando eu peguei o carro para dar uma volta no centro de Irecê, eu fiquei abismada com a movimentação. E nos estabelecimentos não tem medida de temperatura, de distanciamento, como as pessoas conversam sobre isso e ainda se toca, porque nós nordestinos somos muito afetivos, a gente toca, a gente quer abraçar, né? E esse negócio de não abraçar fez uma falta danada, né? Quando eu cheguei na casa da minha mãe, mesmo sabendo que ela está tendo todos os cuidados, eu olhei para ela e fiquei sem saber, abraça ou não abraça, porque no Goiás ninguém está se abraçando, ninguém está pegando a mão de ninguém está se aproximando, assim, essa distância que a gente está aqui, ó, e é
isso, não tá em qualquer lugar. Então tá até estranho, foi até estranho, eu tive a sensação assim de um pouco paralelo, e eu acho assim que os nossos conterrâneos têm que ter uma sensibilidade maior em termos de comportamento coletivo, corresponsabilidade social em saúde coletiva, gente, é muito sério. Eu desejo muito que Irecê não avance nesses casos. E cada um precisa fazer a sua parte, né? O Goiás está conseguindo estabilizar, está conseguindo voltar aos poucos, mas a gente teve que passar por um isolamento quase que completo para isso, né? Agora tem as questões de sobrevivência que a gente sabe, né? Como é que a gente sobrevive? É possível trabalhar e todo estabelecimento ter um medidor de temperatura e ter uma regra de funcionar ali com um distanciamento. Só que isso é coletivo, cada um fazendo a sua parte, né? A outra pergunta você... Sobre a plataforma, né? Saber cuidar. Eu tenho uma plataforma online chamada Sobre Saber Cuidar. Quem quiser conhecer mais, tem um link tanto no meu Instagram, @Binilza, como no Facebook, @Binilza Durães, que é a fanpage. Eu fiz essa plataforma com o intuito de transmitir o conhecimento científico em psicologia de uma forma acessível. Eu participei de 5 anos de projetos de pesquisa em psicologia, tudo pelo CNPq, pelo Conselho Nacional de Pesquisa. E eu quis passar isso de uma forma acessível à população, né? Sabe aquela inquietação enquanto pesquisadora? Por que isso vai ter que ficar na gaveta? Né? Então, assim, a plataforma vem com o intuito de dar cursos online e lá onde estão os meus livros, né? E a gente está em fase de lançamento, acompanhe, porque os livros vocês já podem fazer a pré-reserva, são livros que servem tanto para o profissional da saúde, da educação e do direito, e os cursos também. Nós estamos lançando 2 cursos agora para profissionais da saúde e da educação e tem cursos para a família, para pais, sobre adoção, sobre comportamento infantil, sobre separação conjugal, sobre relacionamentos amorosos, sobre comunicação, sobre comportamento alimentar. Então, o meu objetivo é como a gente cuida do outro, porque saúde mental é coletiva, é corresponsabilidade social. Eu tenho em alguma parcela a responsabilidade na sua saúde mental e vice-versa. Estilo de vida, sociedade contemporânea tem adoecido porque está todo mundo querendo viver a própria vida e ficando alheio ao outro. Não importa o que acontece no outro, porque coisa ruim só acontece na vida do outro, na minha não acontece, né? Então, a Sobre Saber Cuidar é essa proposta. Como cuidar de pessoas. Professores, eles não apenas lecionam, eles cuidam de pessoas, né? Então, todo mundo que está dentro de uma família é um cuidador. Se quer ou não assumir esse papel, é outros 500, mas que é um cuidador, é um cuidador. Doutora, a gente queria agradecer imensamente e deixar os microfones abertos aí para a sua mensagem final, para os nossos ouvintes que estão acompanhando, suas considerações finais ou até acrescentar uma informação aí de algo que nós não perguntamos. Fica bem à vontade. E repete, por favor, também, doutora, o acesso à sua plataforma. É www.sobresabercuidar.com.br. O melhor acesso é entrar na minha rede social, Instagram, @Binilza, Facebook, @Binilza Durães, porque lá já tem um link. Aí já tem um pouco sobre mim, sobre como me contatar. Tem meu canal no YouTube, que é análise de filmes e séries e games, né? Já são 6 meses sem gravar por enquanto, porque eu gravo no consultório, em função da pandemia, segurança, a gente optou não, mas eu estou retomando os vídeos agora. A última análise que eu fiz foi do filme do Coringa, né? Análise psicológica do comportamento do Joker. Então eu convido vocês a analisarem lá, né? Se bem que para mim a melhor análise foi dos Avengers Ultimate, né? Porque tem muito de saúde mental naquele desenho. E aceito sugestão também, se vocês querem. Binilza, analisa esse filme aqui pra gente. Analisei o filme You também. Então, são análises psicológicas do mundo cinematográfico. A minha consideração final é sobre o que a gente estava conversando aqui, né? Desculpa seu nome. Elaino. Isso, ele disse uma coisa bastante interessante, né? Que é como saber se esse momento nosso de tristeza, né? Ou de não tô com vontade de fazer o que eu fazia antes, tá dentro do normal ou não, né? E aí eu disse para ele assim, olha, se você está passando por essas circunstâncias e por algum momento você sentiu uma tristeza profunda ou angústia,
no mínimo você não é psicopata, porque você está reagindo às adversidades da vida. Estranho é quem passa por essas situações e não tem um momento de tristeza, aquilo que eu gostava de fazer antes eu não faço mais. Não, a gente está passando por essa variação. E eu, como profissional de saúde mental, eu tirei uma semana para não atender, porque eu já estava exausta, eu estava atendendo muita gente de segunda a segunda, só chegando casos trágicos, casos de adolescente, né, com tentativa de suicídio, cada tentativa mais estranha com a outra. Eu perdi pacientes, muitos pacientes infectados, e eu, como profissional de saúde, eu precisei me resguardar e entender que naquele momento eu estava triste demais para atender, cansada demais, porque cuidar cansa. Cuidar de alguém cansa. Então, se permitam, se a tristeza vier, ok, viva esse momento de tristeza, depois você volta a fazer o que você estava fazendo. Mas antes eu gostava, sei lá, de pedalar e agora eu não pedalo mais. Então, não é momento de pedalar, é momento de fazer o quê? Vai procurar outra coisa, mas aceita a tristeza, aceita o cansaço, porque se a gente não aceita, como eu disse lá atrás, a gente surta, porque a gente está tentando mudar na força um funcionamento que é totalmente humano e natural. Estranho é quem passa por esse momento sem nenhuma alteração emocional e psíquica. Ninguém vai sair da pandemia, a gente, sem ter vivido no mínimo um estado de ansiedade e depressão. Agora, um quadro clínico de ansiedade e depressão é outra história. Se isso se repetir muito, aí é hora de procurar ajuda especializada. Mas no dia a dia, ainda mais no fim do dia ou na noite, é normal que a gente sinta assim, poxa, eu lutei tanto hoje, ainda tem essas privações, ainda não posso passear com minha família, ainda não posso isso, não posso aquilo. Então é normal que a gente se sinta assim. E por fim, lembre-se, essa é uma época que a gente pode aproveitar para estreitar os laços familiares, né? Como você falou. Então, esse é o momento que muitas famílias têm aproveitado para viver a qualidade das relações, para aproveitar na simplicidade do dia a dia o que realmente importa. Não é o quanto que a gente tem, o quanto que a gente pode ir ou vir, mas o quanto e com que qualidade a gente pode estar com quem a gente diz que ama. Essa é uma oportunidade ímpar que a pandemia nos forçou a fazer. E graças a ela a gente também está aprendendo a ter relações de qualidade. Quem não conseguir ter uma relação de qualidade da pandemia, não vai ter depois dela. Pois é, chegamos ao final do nosso jornal comunitário no dia de hoje. Conversamos aí com a psicóloga Abenilza Durante, né, que é professora universitária e escritora também. Que pena, né, que ela não atende aqui, que eu acho que acredito que ela ia estar com uma fila imensa de pessoas querendo. Mas pode estar aí online, né? Online. Ela passou aí Inclusive, as minhas palestras estão sendo todas online, os workshops, estão sendo tudo online, estou à disposição, gente. Muito obrigado pela entrevista, muito esclarecedora. Acredito que foi uma serventia muito grande para os nossos ouvintes, aos nossos internautas. Aqui a Miriam Rodrigues diz assim, parabéns para ela, o Del dá um ok também. Vamos embora, professor Jefferson. Vamos embora. Hoje muito feliz, né? Porque informações interessantes. Nós aproveitamos aqui também da entrevista, né? O que ela falou, muito pertinente. E para encerrar aqui... Já fizemos consultas, né? Já fizemos a consulta, né? Naturalmente, né? Num bate-papo como esse, a gente faz uma consulta natural. Eu me vi muito em algumas falas que ela trouxe aqui, eu fiquei aqui refletindo. E a gente, acho que a pandemia também traz esse poder pra gente de refletir, né? Internamente, dizer, não, o que ela falou. E quero finalizar aqui com Genisa mais uma vez. Foi um presente de Deus, sua vinda para a minha vida, para nós. Então, da sua mãe falando aí, e amanhã estaremos de volta, se assim o nosso Deus permitir, lá no Pimentel. Amém. Obrigada, gente. Abraço. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã. É a frequência da Vida FM. Vida FM.